Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo à edição desta terça-feira aqui do Jornal da Guará. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, comemorou um relatório que apontou que 60% da população da capital aderiu ao lockdown no primeiro dia. Mas hoje a realidade já foi bem diferente. Filas e aglomeração de pessoas nas ruas. Você vai ver também. Hospital de campanha será erguido em São Luís. A unidade será aberta para pacientes com sintomas menos graves da doença. A cada dia, o sistema de saúde pede socorro. No hospital temporário como este, sendo montado aqui em São Luís, e a ocupação dos leitos de UTI não saírem da casa dos 90% nos últimos dias, são indicadores, sim, de que São Luís está à beira de um colapso no sistema de saúde. O governador Flávio Dino tem até o final de semana para aprovar ou vetar o projeto de redução das mensalidades de escolas e faculdades particulares. Caso contrário, o projeto será sancionado automaticamente. Hoje encerrou o prazo para eleitores regularizarem o título. E ainda, as ações das empresas privadas que fazem doações em meio à pandemia do novo coronavírus. Bem, nesta quarta-feira, o Maranhão ultrapassou a barreira dos 5.000 casos do novo coronavírus confirmados aqui no estado. Vamos aos números da Secretaria Estadual de Saúde aqui no telão para você poder acompanhar. 5.028 casos suspeitos, já temos 8.288. O número de recuperados, 1.215. O número de mortes, que só cresce, 291. O número de casos descartados, 5.598. Segundo o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, em um post nas redes sociais, a adesão da população ao primeiro dia do lockdown foi de 60%. Os dados foram baseados em um relatório da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Já o movimento no transporte coletivo na capital reduziu em 85%, segundo a Prefeitura de São Luís. Você pode acompanhar esses números aqui em nosso telão. Bom, apesar do prefeito dizer que 60% da população aderiu ao bloqueio total e a determinação de ficar em casa aqui em São Luís, ainda é possível ver muita gente circulando nas ruas e até filas. Os bloqueios ocorrem apenas nas avenidas, mas dentro dos bairros tem muita gente que não está respeitando a determinação da Justiça. São Luís entrou no segundo dia de lockdown e nas ruas tem trânsito e gente circulando. Na Coab não faltaram filas e aglomeração também. Os motivos para estar na rua são diversos. Fui atrás de dinheiro. Auxílio emergencial? Isso aí. Eu vim ao banco sacar pagamento. Mas no ponto de bloqueio, os policiais não paravam. A abordagem era para quem vinha de carro, de moto, de bicicleta, a pé. Pega esse ônibus aí e vai pra casa. Vou pra casa, tô indo pra casa. Só pode sair se for alguma coisa que eu for fazer essencial. Ir na feira comprar alimento ou na farmácia. Fora isso. Quem não tinha uma justificativa para estar na rua, dava meia volta. Tá tendo que voltar? Oi? Tá tendo que voltar? É, porque eles não deixam o cara comprar remédio, entendeu? Conforme determinação do decreto, as pessoas só podem sair de casa para fazer algum serviço essencial, alguma utilidade. E no caso ele já foi para ali para um comércio, comprar algo que ele poderia ter comprado até delivery. E ele vinha para várias farmácias aqui na Coab, sendo que ele mora no São Bernardo e para lá tem várias farmácias. Documentos do veículo e condutor também eram checados. O tenente-coronel disse que essa abordagem é por amostragem. Na cidade operária, mais gente na rua, mais filas. Na loja de celular, que não é essencial, tinha atendimento. Foram obrigados a fechar as portas. Até um helicóptero sobrevoava a área. Já no João Paulo, conhecido pela constante movimentação de pessoas, mesmo com isolamento social, cenas diferentes neste segundo dia de lockdown. Olha a porta da Caixa Econômica no final da manhã, irreconhecível. Vendo a ação marçal assim, a sensação é que tem menos gente circulando mesmo. Mas na feira, o vai e vem de pessoas não mudou muito. Como não mudou também a resistência ao uso de máscaras por alguns e manter de portas fechadas, o que não é essencial. É difícil desse jeito. Para as pessoas manterem a higienização das mãos, foram instaladas pias nos terminais de São Luís.
As pias já foram instaladas e podem ser usadas livremente por quem passa pelos terminais de integração em São Luís. Além de água e sabão abundantes, os usuários ainda têm fixado na parede dicas de como lavar as mãos corretamente. Além dos terminais de integração, as 30 pias foram instaladas também em locais de grande circulação de pessoas, como feiras e mercados. Aqui no Mercado Central, por exemplo, foram instaladas pias nas 4 entradas para que as pessoas possam higienizar as mãos ao entrar ou sair do mercado. Seu José Fábio lavou as mãos e aproveitou para mandar um recado. Mas está valendo a pena, vai salvar muitas vidas de muita gente, a minha e milhões de pessoas. Já na Feira da Liberdade, as pias foram colocadas do lado de fora. Assim, qualquer um que passar pela rua pode ter acesso a água e sabão. A recomendação é não sair de casa, mas se tiver que sair de casa, usar sempre máscara e manter as mãos sempre limpas. Olha, o sistema de saúde da capital São Luís está à beira do colapso. Existem apenas 8 leitos de UTIs disponíveis a pacientes infectados pelo novo coronavírus aqui na capital. A expectativa é para a abertura de novas vagas com a construção de um hospital de campanha no Multicenter Sebrae. O Multicenter Sebrae é um espaço acostumado a receber grandes eventos. Agora se prepara para outra missão, receber o Hospital de Campanha de São Luís. Deve ficar pronto no dia 15 de maio. 200 leitos, sendo 190 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI. São leitos, na verdade, de estabilização com respirador, que vão permitir, a gente não vai ficar com o paciente aqui muito tempo, mas esse paciente estabilizado, ele vai logo se dirigir à unidade de terapia intensiva de um hospital de referência. O hospital só vai receber pacientes que vêm de outras unidades de saúde e devem ficar aqui por até 3 dias. Isso, aqui o hospital de campanha ele não vai ser de porta aberta, não. Ele vai ser um hospital referenciado. Então, aquele paciente que está na UPA, aquele paciente que dá entrada, uma porta de entrada da gente, ele vai vir referenciado para cá. Então, a gente passa a ter, de fato, um hospital, como é o Macieira, como é o HCI, como é o Hospital Real. Este é o segundo hospital de campanha para combater o novo coronavírus que está sendo montado no Maranhão. Aos poucos, a estrutura vai ganhando forma para abrigar 200 leitos para pacientes com sintomas menos graves da Covid-19. E um hospital temporário como este sendo montado aqui em São Luís e a ocupação dos leitos de UTI não saírem da casa dos 90% nos últimos dias são indicadores, sim, de que São Luís está à beira de um colapso no sistema de saúde. O Estado diz que não, que o sistema ainda dá conta e aposta nas medidas preventivas como o lockdown. Por enquanto, nossa rede ainda dá conta. O lockdown que a gente está tomando, ele é profilático, ele é preventivo. A gente quer evitar o colapso do sistema de saúde. A gente já não tem a situação de Belém, não tem a situação de Manaus, não tem a situação de Recife. Recife tem hoje 500 pessoas esperando na fila por uma unidade de terapia intensiva. O Rio tem 1.000 pessoas esperando na fila por uma unidade de terapia intensiva. Muitas dessas pessoas não vão ter condição de esperar tanto tempo. Então, o que a gente está querendo fazer aqui é evitar que a gente chegue nesse quadro. Mas admite que a ocupação de leitos já é de quase 100%. Tem 4, 5 leitos, esses leitos são leitos estratégicos para a gente, então é praticamente 100% de ocupação. Os testes já são restritos, leitos de UTI quase ocupados na totalidade, hospital de campanha sendo levantado. No enfrentamento à Covid-19, a ilha está em alerta máximo. A seguir, projeto de lei que reduz mensalidade de escolas e faculdades particulares pode ser aprovado automaticamente sem a sanção do governador Flávio Dino. Um instante só. Áudio 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou no dia 27 de abril o projeto que reduz em até 30% os valores das mensalidades de escolas e faculdades particulares do Estado. Ontem, nós mostramos aqui que uma instituição de ensino estava negando o reajuste nas parcelas aos alunos porque o projeto ainda não havia sido sancionado. O governador Flávio Dino tem até o final de semana para sancionar ou vetar esse projeto. Caso ele não tome nenhuma medida, a sanção ocorre automaticamente. Essa é a expectativa de alunos que não estão tendo aulas e que esperam o mais rápido possível esse posicionamento do governador. O Ministério Público e a Defensoria Pública
também protocolaram uma ação para que a redução seja colocada em prática. A denúncia partiu dos estudantes de uma faculdade particular de São Luís. Segundo os alunos, a instituição não cumpriu com o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Maranhão no último dia 27, que trata sobre descontos proporcionais nas mensalidades durante o período de pandemia do novo coronavírus. Falta de respeito que a faculdade não está tendo em questão de aderir ao desconto nas mensalidades, uma vez que, além de não estarmos tendo a metodologia presencial, a plataforma que é disponibilizada não expõe nenhum tipo de qualidade em questão de ensino. E nós estamos todos insatisfeitos, com toda essa situação. A faculdade respondeu à produção da TV Guará por meio de nota oficial que o projeto ainda não entrou em vigor e, por isso, não há como atender a expectativa dos alunos antes dos trâmites necessários. Ainda em nota, complementou sobre uma evidente inconstitucionalidade e entende que haverá veto por parte do governador Flávio Dino. O deputado estadual Iglesio Moisés apresentou emenda com uma série progressiva de percentual de descontos de acordo com o número de matrículas e reforça que as instituições não determinam sobre constitucionalidade. Olha, o que eu posso falar com tranquilidade é que a escola ainda não faz controle de constitucionalidade. Nós, quando apresentamos esse substitutivo ao projeto do deputado Hildo Amaral, nós fizemos um escalonamento de descontos para que as instituições com menos alunos, portanto, menos capacidade financeira, dessem descontos menores e as escolas maiores, com mais capacidade financeira, fizessem descontos proporcionalmente mais elevados aos pais. Portanto, eu acredito na constitucionalidade do projeto, eu estou confiante na sanção dele pelo governador e que não vai ser questionado também judicialmente. Pelo menos não vai ter uma decisão desfavorável. O projeto, aprovado no mês passado, pode ser promulgado em uma próxima sessão na Assembleia Legislativa, caso não seja sancionado pelo governador Flávio Dino, ainda nesta semana, prazo para a concordância do Executivo Estadual. Do outro lado, o Ministério Público do Maranhão, junto à Defensoria, ajuizaram uma ação civil pública contra as escolas de ensino infantil, creches e pré-escolas da rede privada para cumprimento da redução nas mensalidades enquanto durar a pandemia. Com a pandemia e a crise causada pelo coronavírus, a determinação do distanciamento social, as aulas foram suspensas. E, em razão da própria crise também, houve um abalo econômico dos responsáveis pelo pagamento das mensalidades escolares. Diante disso, os órgãos de defesa do consumidor passaram a abrir negociações com o sindicato das escolas para que fossem concedidos descontos. Entretanto, não foi possível chegar a um acordo e muitas escolas sequer iniciaram essas negociações com os pais. A promotoria do Núcleo de Defesa do Consumidor defende 30% de abatimento para a educação infantil e para as demais instituições de ensino privadas adotar o mesmo escalonamento proposto no projeto de lei aprovado pelos deputados estaduais. Nós pedimos uma tutela de urgência para que essa situação entre, pelo menos assim, que haja esse abatimento e que os pais consigam navegar durante esse período de parêntese da vida de todos nós, de uma forma mais tranquila e evitando, inclusive, a inadimplência que a gente observa que por falta de um norte da história, por falta de uma resolução, por falta de informação, os pais estão, inclusive, deixando de pagar. Então, o índice de inadimplência é muito alto, exatamente por conta da postura radicalizada das escolas, de algumas escolas. E hoje tem estreia aqui no Jornal da Guará. O cientista político Esaú Rômulo vai fazer parte da nossa equipe, com uma coluna toda quarta-feira para comentar a situação política e econômica no estado. E hoje, na estreia, ele fala sobre os efeitos do lockdown na região metropolitana de São Luís. Que o lockdown é uma medida extremamente necessária, isso parece ser um consenso. Agora, a questão que está se discutindo politicamente é como implementá-lo, levando em consideração que há um custo político muito alto dos mandatários, sejam governadores, prefeitos e presidentes, há um custo muito alto por parte do executivo na hora de implementar esse lockdown, ou seja, o isolamento total.
como colocá-lo em prática. Então, a discussão que nós temos hoje no Brasil, ela passa muito em virtude de uma equação política, de pesar os efeitos e os desgastes que cada governador, cada governante tem com a sociedade civil, com os setores do empresariado e com a sua própria base aliada, levando em consideração também a oposição. Nós temos hoje no Brasil uma disputa de narrativas, infelizmente, capitaneada pelo governo federal, sobre os efeitos do coronavírus na nossa rede de saúde, no nosso sistema político e nas vidas dos brasileiros e brasileiras que já pereceram e que estão internados por conta da pandemia da Covid-19. A questão que nós temos que discutir, e o caso maranhense é pioneiro, é vanguardista nesse sentido, é que aqui o governador Flávio Dino dividiu o peso desse custo com o judiciário. A gente, se conseguir fazer um paralelo em torno do que o governo federal tem sofrido em termos de embates e de reveses sobre o que o judiciário tem colocado e tem imposto para ele, aqui no Maranhão o consenso prevaleceu em torno do que nós podemos dizer sobre as medidas preventivas para suavizar a curva e garantir alguma estrutura ainda para o sistema de saúde. É importante ponderar que a fatura política sobre tanto as mortes como a desestruturação econômica do país, ela vai chegar para as nossas principais lideranças. E a grande pergunta que a sociedade brasileira e a sociedade maranhense vai se fazer quando isso tudo encerrar, nós esperamos que isso se encerre o mais rápido possível, os nossos governantes fizeram o que era possível para salvar a vida das pessoas? Essa é a pergunta principal. Seja bem-vindo. Bom, e hoje termina o prazo para o eleitor regularizar o título eleitoral. Quem não fizer terá o documento cancelado. Lembrando que, por enquanto, as eleições municipais deste ano estão mantidas para o dia 4 de outubro. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o cidadão tem prazos a cumprir. E um deles termina hoje, nesta quarta-feira, a regularização do título. Com os atendimentos presenciais suspensos por determinação das organizações de saúde, muitos serviços continuaram disponíveis por meio de uma plataforma na internet disponibilizada pela Justiça Eleitoral. O sistema chamado Título Net permite a emissão da primeira via do título, que é o alistamento, a transferência para mudança de município, alterar os dados pessoais e de local de votação, além de revisão para regularização da inscrição cancelada e fazer pedido de isenção do pagamento de multas eleitorais. Esse serviço online pode ser feito até às 23 horas e 59 minutos e vai garantir a participação nas eleições de outubro para a escolha de prefeitos e vereadores. E não tem saída para quem perder, o prazo não vai ser esticado. Que nenhum eleitor poderá se alistar ou regularizar seu título após o dia 6 de maio. Como isso é uma previsão legal, não cabe ao Tribunal Eleitoral, nem o TSE, nem o TRE do Maranhão, prorrogar esse prazo. Isso só poderia ser feito por lei. O eleitor que não regularizar o título vai ter o documento cancelado, não poderá participar das eleições, nem ser candidato. E tem outras penalidades. Outras sanções estão previstas. Ele poderá ter seu CPF suspenso, não poderá fazer inscrição em universidades públicas, não poderá buscar empréstimos em instituições públicas, além de outras sanções previstas na legislação vigente. E no próximo bloco, vamos falar de solidariedade das empresas privadas que estão contribuindo com o sistema de saúde em meio a essa crise toda do coronavírus.
A tábua de marés para esta quinta-feira começa com a baixa-mar, à 00:39, chegando a 0,1 metro. Às 6h38 da manhã, a pré-mar, com 6,3 metros. À 1h04 da tarde, nova baixa-mar, 0,3 metros. E às 7h04 da noite, a última pré-mar, com 6,1 metros. De volta aí, profissionais da saúde que trabalham na UPA da Vila Luizão realizaram um protesto na tarde de hoje. Eles denunciam a falta de equipamento de proteção para os trabalhadores que estão atendendo pacientes com o coronavírus. Segundo os manifestantes, os EPIs estariam sendo disponibilizados apenas aos profissionais das unidades de terapia intensiva. Recentemente, uma enfermeira que trabalhava na UPA da Vila Luizão morreu em decorrência do vírus. A Secretaria de Estado da Saúde negou a falta de EPIs na UPA da Vila Luizão e afirmou que os equipamentos estão sendo enviados regularmente. O último boletim da Secretaria apontou que no estado são 548 profissionais da saúde diagnosticados com o vírus e ainda foram registradas 11 mortes. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais de 900 litros de álcool em gel. São doações de solidariedade que se tornaram comum durante esta pandemia do Covid-19. Foram 900 litros de álcool em gel para reforçar os atendimentos nas unidades de saúde do município. Anteriormente, a mesma empresa já tinha doado 600 litros de álcool em gel para o Hospital Universitário da UFMA. Iniciativas que demonstram responsabilidade social em um momento tão delicado em que toda a sociedade precisa unir forças. Essa aqui é uma de várias doações que a empresa já fez e a gente sempre está de prontidão para ajudar nesse momento que é de fundamental importância para a sociedade. A empresa, que já ajudou a montar leitos de hospital e também se uniu a outras empresas para comprar respiradores, começa a pensar em outras ações para continuar ajudando. Assim como doações de álcool em gel, a gente está esperando também máscaras descartáveis. Assim que chegar também, a gente pode estar sim vendo uma doação da parte dessas máscaras descartáveis e outros materiais que forem preciso. A iniciativa privada tem cumprido um papel fundamental nesse momento de pandemia, em que há falta de recursos para comprar EPIs e também materiais de higiene, sem falar na facilitação da compra de materiais pela iniciativa privada, já que fazer uma compra como esta pelo setor público é mais complicado, sobretudo com produtos sendo disputados em todo o país. As compras não são simples, na gestão pública elas se tornam ainda mais complexas. Nesse momento a gente está competindo com o Brasil todo comprando e cada ajuda que chega tranquiliza a nossa equipe, tranquiliza a gente que vai ser de grande valia nesse combate à pandemia. Só uma correção, ali a gente acabou de ouvir o secretário municipal de saúde, Lula Filho. E a gente encerra a nossa edição de hoje. A você uma excelente noite. Claro, siga as determinações, fique em casa e tudo vai passar e a gente vai se ver com certeza. Amanhã tem mais Jornal da Guará. Boa noite.